Olá, queridas e queridas, né? Eu tô trazendo um testemunho para vocês, tá? É um testemunho da minha vida. Porque todo testemunho é assim. A gente tem que testemunhar que a gente vive, né? Eu falo testemunho. A palavra do Senhor nos fala assim, ó. Não casar com julgo desigual, tá? Não pode casar. Você não pode, por exemplo, casar com uma pessoa que tenha, por exemplo, você é cristã. Aí você casar com uma pessoa, por exemplo, que não é cristã, pessoa do mundo, por exemplo, pessoa pagã, não pode. Ou pessoa, por exemplo, se é cristã, você casa com a pessoa que é do candomblé. Ou se é cristã, você casa com a pessoa que é... Tem vários, né? Vou dizer os nomes de todo mundo, mas você sabe que tem vários, né? Então você não pode casar com pessoas que sejam de uma fé, porque que você está se prostituindo aí, porque Deus é um Deus que ele não divide, né? Não divide você com ninguém. Mas na palavra do Senhor diz que assim, que o homem e a mulher quando se casa é o quê? O homem e a mulher quando se casa é uma só carne, e vem o que? A terceira pessoa, que é o Espírito Santo. A união, quando tem Deus, o Espírito Santo do Senhor, ela vai para frente. Quando não tem, dura vários tempos e no fim há o quê? Uma separação, né? Mas assim, tem muitas pessoas que elas não observam isso. Eu falo porque eu nunca observei isso. Às vezes você, por exemplo, você escolhe a pessoa porque você fala, nossa, aquela pessoa ali é boazinha, não, aquela pessoa ali é trabalhadora. Tem várias formas, né? Você vai escolher, aquela pessoa tem aquela característica. Eu amo ela. Mas deixa eu te dizer, é necessário refletir na palavra do Senhor. Porque Deus, ele sabe de todas as coisas. E quando ele vem falar, é porque condiz a palavra, condiz com a realidade, né? Então, por exemplo, se você é cristão, você não vai procurar alguém fora da igreja para se relacionar, né? E outra, dentro da igreja, você tem que verificar quais são, assim, digamos, o que essa pessoa pensa da vida, o que essa pessoa viveu da vida, né? Porque às vezes também tem muitas pessoas, já vi testemunho de pessoas da igreja, né? Que tem pessoas que elas não têm um caráter, né? Um caráter de Cristo também, né? Um caráter que, por exemplo, você casa e a pessoa, por exemplo, você brigar com a pessoa vai te agredir, a pessoa vai desmoralizar você verbalmente, entendeu? A pessoa... que seu corpo é o corpo do templo do Espírito Santo do Senhor. Teu corpo não é qualquer corpo, né? O teu corpo, quem fez você foi Deus que te fez. Então é necessário refletir nisso aí. Então o teu corpo é o corpo do Espírito Santo e o Espírito Santo fica entristecido, né? Com muitas coisas que acontecem. Por exemplo, você tá com uma pessoa que você é de Deus, você é cristã. Na palavra do Senhor vai dizer que a mulher, né, que é do Senhor, ela santifica seu esposo, santifica seu marido. Mas, por exemplo, você é uma mulher cristã, seu marido anda na prostituição. Deus não se agrada disso aí. Contanto, o Senhor deu, por conta da dureza do homem, né? Que essa pessoa poderia se converter, mas contanto da dureza do homem, Deus permite sim que a pessoa, ela tome uma decisão. Se caso essa pessoa, ela não decidir por Deus, porque... Não tem como, por exemplo, é como se fosse um relacionamento de duas mãos, né? De duas vias. Porque enquanto um tá indo, o outro tá voltando. Então, não dá certo. Então, para dar certo, é necessário que caminharem junto, né? Caminharem junto. Eu falo por minha experiência, eu contar esse testemunho, porque eu vivi assim. Quando eu era jovem, lá para os 12 anos, escrevi no papel. Eu queria me relacionar com uma pessoa só. E eu descrevia as coisas assim, casamento, me casar, coisa de princesa, tal. Eu escrevi coisas lindas. Só que eu me deixei levar muito pela aparência, né? E não observar todos por exemplo, o caráter da pessoa, né?
se aquela pessoa é uma pessoa de Cristo, de fé, se é uma pessoa que ela tem Deus como primeiro lugar na vida dela, né? Se Deus realmente... Porque tem pessoas... Não é só a pessoa falar, Deus é Deus, falar de Deus. A pessoa tem que levar a vida conforme Deus tem ensinado, né? A vida segundo os propósitos do Senhor. Então, é necessário a gente agir dessa forma, né? A gente analisar, porque depois a gente só vai sofrer. Porque às vezes, por exemplo, você é da igreja, aí você vai relacionar com a pessoa que não é da igreja. Essa pessoa vai te causar o quê? Problemas. Por quê? Porque quando você quer ir para a igreja, essa pessoa não vai para a igreja com você. Essa pessoa vai querer ir para outros lugares. Você, por exemplo, está ouvindo uma pregação, um louvor, algo assim que é relacionado à Bíblia, à igreja. Essa pessoa ela não vai querer ver esse tipo de coisa. Essa pessoa vai querer ver outro tipo de coisa que nada a ver com o que Deus gostaria que, né, que você... Então, é necessário refletir nisso, porque não é fácil, né? Não é fácil, né? E igual fala, amor não é tudo. O amor, muitas pessoas falam, isso é paixão. O amor vem depois. Na realidade, o amor é algo que você fala assim, eu vou decidir amar. Porque vai chegar algumas vezes, vai ter algumas coisas que vai discordar, alguma discordância. Por exemplo... Relacionamento, eu tenho estudado muito sobre isso. Ambas partes são diferentes, né? Mas acontece algumas coisas, mesmo a pessoa assim sendo com a outra, assim, tendo aquela conexão, vai acontecer algum atrito de uma não concordar com a outra em algo. E o que vai prevalecer é o amor, é a forma de amar, né? De respeitar. E outra coisa, ainda bem que falei de respeito, outra coisa essencial é respeito. E tudo é diálogo. Você vê que a palavra tem tanto poder. Deus fez a gente, Deus fez, né? A gente pode falar, né? Deus fez a gente para falar e a gente se entende. Os animais, eles sabem latir. Até o povo fala que os animais falam assim, eles entendem um ao outro pelo olhar e tudo, mas nós somos diferentes, nós somos semelhantes do Senhor, nós conversamos um com o outro. Então é necessário ter o quê? Diálogo. Se tiver algo, né? Tem que ter conversa, tem que ter concordância. Não pode ser um relacionamento, por exemplo, você tá aqui, a pessoa não quer diálogo com você, não quer conversa. Você tá namorando com a pessoa, você vê que aquela pessoa não é uma pessoa de conversa, não gosta de conversar, de dialogar, tá? Não gosta. Dialogar mesmo, conversar, botar pingos no namoro. Você tá namorando, paquerando certo, a pessoa não nem relacionar mesmo, né? Esse negócio de beijar em boca. A palavra fala que o relacionamento tem que ser santificado, tá? Quando a pessoa tá beijando, fazendo isso não é coisa de que crente está fazendo. Então, o casamento tem que ser um santificado. A realidade, nós deveríamos acertar de primeira. Só que nós, como somos muito teimosos, desobedientes, acaba que às vezes a gente namora várias pessoas, casa com a pessoa, não dá certo. Aí a gente separa, ou a pessoa separa da gente, vice-versa. E acaba a gente virar aquele ciclo, né? Aquele ciclo até vicioso que a gente fica descrençado, né? Mas, na verdade, a gente tem que esperar em Deus, né? Eu lembro que eu só escrevi no papel, mas eu não orava. Mesmo que eu tinha um desejo enorme, eu tinha um desejo enorme ter um casamento diferente dos meus pais, um casamento bem abençoado, uma pessoa assim que me amasse, que me respeitasse, que fosse o cabeça da casa, seja uma pessoa que temente ao Senhor, uma pessoa que realmente, né, edificasse o lar, né, vice-versa, que a gente pudesse ser uma só carne mesmo, verdadeiramente. Mas eu não orei, eu não orava, eu digo para vocês que eu não orava em relação a isso. Então, tudo que vinha para mim, eu aceitava. Tudo que vinha para mim, eu me iludia, né? Mas, da palavra do Senhor, uma coisa que tudo que a gente tem que fazer, até nas pequenas coisas, decisões que a gente tem que tomar, por exemplo, o namoro, né? A gente tem que orar e pedir a Deus discernimento, porque às vezes é uma bandeja do inimigo na nossa vida, né? É uma bandeja enviada para o que? Nos desvirtuar, tirar nossa paz.
nos desviar da presença do Senhor. Então é necessário que a gente o quê? Examine. A gente tem que examine o homem a si mesmo. A gente tem que examinar, porque a consequência, quem vai ter essa consequência? Nós mesmos que temos a consequência, né? Porque, por exemplo, você casa com uma pessoa, essa pessoa ela não tem a Bíblia como fé, não tem os ensinamentos da Bíblia como fé, ela vive como o mundo quer que vive. Aí, por exemplo, você briga com ela aqui hoje, amanhã ela vai estar o quê? Procurando um ombro na onde? Na rua, né? Agora, se for uma pessoa direcionada do Senhor, jamais ela vai dormir virada as costas para você. Jamais ela vai dormir, por exemplo, eu vou dormir no quarto da minha filha, eu vou dormir na sala, eu vou dormir não sei na onde. Jamais ela vai fazer isso, porque ela é uma pessoa direcionada, que ela conhece a palavra e sabe da palavra, sabe das brechas que o caso é colocado no casamento e que sabe que tem que edificar o casamento, sabe que tem que alimentar esse casamento, sabe que tem que respeitar esse casamento, respeitar a opinião do próximo, ter um diálogo, né? Então, por isso que é necessário o quê? Orar, tá? Orar e o quê? Vigiar, né? Vamos colocar aí vigiar mesmo. Vigiar, vamos dizer, examinar, tá? Porque senão a consequência é toda sua. E a gente vai ficar o quê? Casa aqui hoje, amanhã separa. Casa aqui hoje, amanhã separa. Casa aqui, amanhã separa. Então Deus não quer isso pra gente. Por isso que eu digo por mim mesma, tá? Por mim. Eu digo por mim porque eu tive experiências horríveis, horrorosas. Então eu digo por mim. Quando for escolher um casamento, escolha o casamento, mas direcionado ao que está na palavra. Se eu vou escolher um casamento com uma pessoa que já casou não sei quantas vezes, sai disso aí. Sai disso aí. Escolher um casamento que a pessoa traiu a pessoa lá no passado. Sai disso aí. Que é pessoas que você não pode ter confiança. A pessoa, você vê que a pessoa não mudou, que a pessoa não tratou com Deus aquilo ali. Mentiu, enganou, adulterou. Sai disso aí. Porque você vai só sofrer mais tarde, né? Às vezes, quando você tá conhecendo a pessoa ali, você não vê os defeitos, você tá apaixonado, a pessoa tá cheia de defeito. Tá uma lista, assim, que você pode botar no papel. Mas quando você tá apaixonado, assim, às vezes você vai relevando, até relevando, né? Então é necessário analisar, porque casamento é uma coisa para a vida toda. Não é uma coisa, vamos tentar, se dá certo bem, se tentar, não separa, não. Casamento é algo para a vida toda. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós somos corpo, né, que é a carne, o espírito é a alma. E quando você se relaciona com várias pessoas, ou seja, são vários espíritos ali. Por isso que acontece aquela conexão, Deus não se agrada, por exemplo, você tem relação sexual com a pessoa que hoje, amanhã com o outro e vai assim, vai ter. Não, Deus não se agrada disso. Porque Deus já fez a gente para ser uma conexão. Quando você começa a relacionar com a pessoa, você quer uma conexão de espírito, né? Eu não vou contar detalhes aqui, mas se você quiser saber, se você precisar sobre isso. Mas é um testemunho deixar para vocês, tá? Orem, se você quer precisa de Jesus. Eu falo por mim, porque hoje eu sou casada, já tive vários relacionamentos de namoro, de morar junto com a pessoa, né? Porque eu voltei para Jesus tem pouco tempo. Mas eu morava com a pessoa, colocava os carros antes dos boi, né? E nunca deu certo por conta disso aí. É necessário examinar. Porque fulano parece ser bom, né? Bom não é bastante. É necessário essa pessoa ser temente ao Senhor, tá? É necessário essa pessoa realmente ter a palavra do Senhor como forma de lei para a pessoa. Porque não adianta você estar com uma pessoa aqui, que a pessoa nem abrir a Bíblia, ela abre. Ela não sabe o que está na Bíblia. Ela não quer ouvir a Bíblia. Às vezes a pessoa passa, por exemplo, o tempo todo, você tá com a pessoa, você observa que a pessoa tá o tempo todo no celular, a pessoa gosta de ouvir muito filme, que não é cristão. E aí, quando você vai ver no final, você se lasca. Porque aí, além de você estar construindo um casamento, você vai construir também uma família. Vai vir o quê? Filhos. Vai vir filhos. E aí aquela pessoa, você é cristão. Aí aquela pessoa, ela não é temente ao Senhor. Então, ela vai o quê? Desvirtuar seu filho. Ela não vai dar exemplo pro seu filho.
Pode ser, eu tô falando vice-versa, pode ser uma mulher, a mesma coisa. Ah, você tá dando ensinamento bíblico. Você ora com seu filho, você ensina assim, filho é assim, filho é assim. A pessoa vai induzir, vai ensinar de outra forma, que a criança acho que não vai nem entender, realmente. Aí eu vou ficar meio assim, perdida, né? Pra que lado vai? Ah, aí quando chega no mundo, a criança tem sérios problemas, né? Até de fé mesmo, né? Por conta disso aí. Então é necessário, para não ter, eu estou contando um testemunho meu, mas é necessário se você quer ter uma vida abundante, não faça nada assim. Já vi muitos casos, testemunho de pessoas, por exemplo, casaram rápido. Eu fui muito avexada, né? Gosto de casar, era pra casar, tudo, não analisava nada. E hoje Deus mostrou, porque tudo, se você não tiver paciência no Senhor, você vai comer cru. Vou falar uma palavra assim, comer cru. Então tem que ter o quê? Paciência no Senhor. Orar e esperar. Porque Deus, quando Ele prepara, Ele prepara perfeito. Ele não vai te preparar uma coisa para você ficar triste, para você ser uma pessoa mal amada, para você ser uma pessoa, né? Então é necessário o que? Aguardar no Senhor, aguardar o Espírito Santo de Deus. Porque Deus que Ele pode fazer na nossa vida. E quando é chegada a hora do Senhor, é chegada a hora de Deus, né? Então é necessário a gente analisar nisso aí. Porque depois que vem filho mesmo, tudo fica mais complicado, né? Tiro por mim, porque tudo fica mais complicado. Porque quando você é solteira ali, aí você vai, aí quando tem filho, né? Aí você vai, por exemplo, você vai dando esse atrito aí. Porque você casou com uma pessoa que você não foi direcionado a casar, você não orou, você não teve aquela postura de crente, que crente tem que orar para tudo, né? Aí você vai colher as consequências, né? Então é necessário orar, vigiar, orar mesmo, perseverando, jejuar, fazer um propósito. Porque eu já ouvi tantas histórias, né? Histórias feias mesmo. Por exemplo, você casa com a pessoa, será que é alguma pessoa, por exemplo, que queira seu mal? Você vai dormir do lado de uma pessoa que a pessoa vai querer te matar, que a pessoa vai querer te bater, que a pessoa vive mentindo pra você, que a pessoa